Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nossa meditação diária no livro de Salmos durante este período de pandemia. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 38. O Salmo 38 é um salmo de Davi, faz parte daqueles salmos que são considerados os salmos penitenciais, ou seja, são salmos em que existe uma consciência clara e específica de pecado. Há a noção de um pecado muito concreto, muito particular, e que é responsável pelo sofrimento que o salmista está a viver. Então o salmista está a clamar a Deus por perdão, por auxílio no meio desta dificuldade, mas a ênfase principal é na confissão e no reconhecimento da sua situação como responsabilidade sua, mas pedido de graça e misericórdia da parte do Senhor. Nós normalmente conhecemos o salmo penitencial, o salmo 51. O 51 é um salmo bastante conhecido e é o salmo penitencial por excelência. O salmo 38 talvez fique um pouco ao lado justamente porque o 51 é tão conhecido e tão usado, mas é muito provável que o salmo 38 tenha o mesmo contexto, ou seja a expressão da penitência de Davi depois do seu pecado com Batseba e de ter resolvido a sua vida com Deus, digamos assim. Vamos ler então o salmo 38. Diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobre o modo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos, companheiros, afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que me tramam tirar-me a vida, os que procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo ao pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Quando temos esta noção, então, de que este salmo é um salmo próximo do Salmo 51 e começamos a lê-lo, imediatamente nos vem à mente a mesma ideia. E nós percebemos que o clamor de Davi é exatamente o mesmo. Ele tem consciência de que pecou, ele tem consciência de que está em falta diante de Deus e por isso ele clama por misericórdia. Ele sabe o que merece. Ele merece o castigo, ele merece a dor que está a passar. Então ele pede a Deus que o livre daquilo que ele está a passar. Nós percebemos que a ênfase, apesar de que há doença física, e evidentemente que ele está à espera e a pedir a Deus que possa ajudá-lo fisicamente, a ênfase é na cura. Porque ele sabe, ele entende, e nós percebemos isto, que a cura espiritual fará toda a diferença no que diz respeito ao problema físico. A descrição que ele faz daquilo que é a sua situação dá-nos a ideia de problema físico, mas também psicológico e possivelmente psicossomático. Nós sabemos que o doente deprimido, a pessoa que está em baixo, digamos, que está desanimada, acaba por sofrer mais, porque concentra-se em si mesmo, deixa de olhar para fora e olha só, digamos, para o seu umbigo, para a sua própria situação. E por isso começa a perceber uma série de sintomas. É uma parte do corpo que se mexe sozinha, é um formigueiro que há na ponta do dedo, é uma dorzinha que aperta aqui, é uma outra que aperta ali, e a pessoa começa logo a imaginar, tenho um problema de coração, eu tenho um cancro, eu tenho isto, eu tenho aquilo, e isto faz parte do pacote, digamos, daquilo que é o sofrimento.
É claro que quando lemos a descrição daquilo que é o sofrimento de Davi nos versículos 2 até 10, nós encontramos coisas muito concretas do ponto de vista físico. Há lesões físicas. Parece que há lesões purulentas, não é? Há chagas físicas concretas, há uma aflição, há taquicardia, há ansiedade. Tudo isto está envolvido naquilo que é o seu sofrimento. Ele descreve tudo isto de forma bastante detalhada, afinal, como bom melancólico que é, como poeta que é, e o seu sentimento está ao rubro, ele descreve aquilo que se passa. Depois ele explica aquilo que é a reação das pessoas que estão perto dele. Amigos, inimigos, amigos que afinal são inimigos, inimigos que eram inimigos e que continuam a ser, e nós percebemos que estas pessoas, de certo modo, aproveitam a situação para calcar ainda mais. Esta é uma postura própria do nosso inimigo. O inimigo é que faz isto. Ele aproveita quando alguém está em baixo para calcar mais ainda. É parte, digamos, da sua covardia bater em alguém quando esta pessoa está em baixo. Nós percebemos que parece até haver algum medo de contágio, as pessoas se afastam, elas não querem estar perto de Davi por causa da sua situação. Também podemos dizer que a sua depressão afastaria as pessoas. Sabemos que o deprimido, por causa da sua postura, da sua forma de estar, ele acaba por afastar as pessoas de si. E é provável que isto faça parte também do pacote de tudo aquilo que está a acontecer com Davi. Parte é aquilo que ele, na sua postura, na sua amargura, no seu azedume, afasta as pessoas, ninguém quer estar perto de alguém deprimido, mas também existe a rivalidade e a inimizade das pessoas contra ele, e tudo isto faz parte do pacote do que está a acontecer. A resposta de Davi é uma resposta dupla que parece ser de silêncio e oração. Ele nem sequer quer ouvir, porque ele sabe que aquilo que estão a falar dele é errado, é incorreto, é malicioso, alguma coisa será calúnia, outra mesmo que seja correta é abuso, e portanto ele prefere não ouvir o que estão a dizer a seu respeito. Ele também prefere não responder, porque ele sabe que se provavelmente começar a abrir a boca para se defender, a coisa vai correr mal. Então ele toma uma postura de silêncio. Ele espera apenas em Deus. Ele quer ouvir apenas a palavra do Senhor, porque ele sabe que é a única palavra que vai poder fazer diferença para ele, será a palavra do Senhor. Ele não quer apenas ficar em lamento, mais do que um lamento, há uma confissão, há um reconhecimento de pecado, há um pedido de perdão e há um entregar isto nas mãos do Senhor para que Deus então possa fazer a diferença. Ficamos com a ideia, perto do fim do Salmo, que apesar de que Davi resolveu as suas coisas com Deus, as pessoas não resolveram as suas coisas com Davi. Ou seja, isto é comum, não é? Quando existe pecado, quando existe alguma falha, infelizmente entre o povo de Deus isto acontece muito. A pessoa pode até se arrepender, ela vai à presença do Senhor, ela jejua, ela ora, ela pede perdão e nós temos dificuldade em perdoar. Deus perdoa, mas nós parece que não perdoamos. E é um pouco aquilo que Davi está aqui a expressar. O seu apelo final de que Deus possa então ouvi-lo, porque ele está mais preocupado com o perdão de Deus do que qualquer outra coisa. É interessante perceber que ao longo deste salmo nós vemos a atuação. O salmo começa com a ideia daquilo que Deus faz. O que é que Deus faz? Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de graça. Isto é o que Deus faz. Essa é a sua característica número 1, porque Deus é amor. Depois ele nos explica o que é que o pecado faz. O que é que o pecado faz? O pecado mancha, entristece, deprime. O pecado adoece, envelhece, torna a pessoa amarga, azeda. É isso que o pecado faz. E o que é que as pessoas à volta do pecador fazem? Infelizmente nada melhor. As pessoas à volta do pecador caluniam, puxam mais para baixo, olham de lado, fazem-lhe mal. O que é que o pecador deve fazer? Davi também descreve. Calar-se, ouvir o Senhor, buscar confissão, contrição e arrependimento para que a sua vida possa ser restabelecida diante de Deus. O tempo de pandemia tem sido tempo de depressão, tem sido tempo de sofrimento, de isolamento, em que tem-nos custado bastante. É um tempo em de ouvirmos Davi. E sabemos que o mais importante de tudo não é ouvir o que está a acontecer à volta, o que as pessoas têm para falar, os comentários de muita gente. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Deus tem para nos dizer. Abrirmos os nossos corações, entregarmos as nossas vidas nas suas mãos, porque nós sabemos que dele sempre vem a resposta certa.